Os russos estão mandando um recado pro vovô Loteca. Um recado pro vovô Loteca. No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV. Concurso da Loteca 1011, na mesa R$300 mil. Esse é o vovô Loteca. Vovô Loteca. Os russos estão mandando um recado para ele, né? E um recado pro povo do Brasil, né? Olha só. Eu sou inscrito no Vovô Loteca. Ó. Vovô Loteca. Ó. Eu sou inscrito nele, olha aqui. Ó. Os russos estão falando, o povo do Brasil, que o Vovô Loteca, né? O Vovô Loteca acerta sempre, né? Nos jogos do time do Furacão, do Inter, do Figueira, do CRB, do Brusque, do Avaí, do Flamengo, do Juventude, Goiás, o Galo, né? Atlético Mineiro e o Remo, né? Deixa eu desligar esse vovô aqui, peraí, deixa eu tirar o volume dele. Os russos estão falando, Brasil, que esse é os times que o vovô acerta, né? Mas tem os times que ele erra, brasileiro. Então vou mostrar pra você, aqui tá os times que ele erra. O vovô Loteca, Brasil, ele sempre erra no Corinthians, São Paulo, Fluminense, Ipiranga, Ceará, Dragão, né, que é o Atlético Goianiense, né, Fortaleza, Botafogo do Rio de Janeiro, né, América e Vasco, né. Eu já sabia que ele erra muito no... Ele é puxa-saco do Corinthians, né. Eu gosto desse velho, eu gosto dele, né. Mas ele erra nesses times, né. E, só que os russos têm um conselho para dar para ele, né? E seria bom que ele ouvisse, né? Seria bom que ele ouvisse. Os russos querem que ele dê palpites segunda-feira ou terça-feira, né? Palpites do início da semana, né? Tipo palpites chute, né? Os russos estão falando, né? Esse recado é pro vovô Loteca. Esse é o jogo caça-zebra. Esse é o jogo sugestão, né? E o caça-zebra, né? O que os russos estão falando? Eles estão falando que o vovô Loteca tem que mudar. Que desse jeito tá dando errado. Ele sempre acerta 8, 10 pontos, 8, 10 pontos. Ele tá botando dinheiro fora, né? Os russos estão falando que ele tá botando dinheiro fora. Nesse sistema tá errado, né? Os russos estão dando um conselho pro vovô Loteca para fazer assim parecido com Dicas do Benas. Semelhante, por exemplo, ao Dicas do Benas, né? Dá um palpite no começo da semana, né? E dá um palpite melhor na sexta-feira, à tarde, né? Um palpite mais melhor, né? Os russos estão mandando fazer isso. É um conselho, né? Um conselho pro vovô Loteca, né? Provavelmente ele não vai escutar, né? Ele não vai escutar, né? Porque ele é um velho teimoso, né? Um velho teimoso não vai escutar, né? Mas vamos dar o conselho igual para ele, né? Se ele continuar fazendo esse jogo aqui, brasileiro, ó, sugestão e caça-zebra, ele sempre vai acertar 8 pontos, 10 pontos, 8 pontos, 10 pontos, 8 pontos, 10 pontos. 10 acertos, né? Não vai passar disso, né? Então o conselho que os russos estão dando para ele é para ele unir esses dois jogos. O povo não vai entender o que eu estou falando, mas o vovô Loteca vai entender o que eu estou falando. É para ele unir os dois palpites, né? Para ele não fazer desse jeito. Desse jeito ele está errando. Esse jeito tá levando o vovô Loteca a errar os 14 pontos, os russos estão falando, né? Nesse sistema aqui não agradou os russos. No começo, quando o vovô Loteca fez isso, deu certo, né? Só que os russos estão falando que depois ele se perdeu. A pessoa se perde, né? Ele perde a mente, né? Perde o rumo, né? É um jogo ótimo para 10 pontos, né? Ótimo. Para 14 nunca. Esse jogo aqui nunca vai fazer 14, diz os russos, né? Porque tá com um problema. Se vocês analisar bem o jogo, vocês vão ver. Ele fala uma coisa aqui num palpite, né? E fala uma coisa ao contrário aqui no outro, né? É o contrário do que ele fala aqui no outro, né? Por exemplo, olha aqui, ó. São Paulo e Flamengo aqui, aberto no sugestão, né? No caça-zebra ele vai de empate, né? Muda totalmente o palpite, né? Então os russos estão mandando o Vovoteca fazer um jogo, né? Um palpite só. Por exemplo, ele poderia dar o palpite assim, ó. Empate, né? Empate do Flamengo, né? E vitória do Flamengo, por exemplo, né? Num palpite só. Os russos estão falando que o Vovoteca tá errado, que ele precisa mudar, né?
Mas eu conheço ele, né? Ele não vai mudar. Mas nós vamos dar vamos dar o conselho igual, né? Pode ser que ele obedeça, né? Pode ser que obedeça. Nesse sistema, vovô Loteca, você só faz 10 pontos, os russos falam, né? Então mude, bota os dois palpites juntos assim, vovô, junta os dois, né? Na sexta-feira tu dê um palpite só, mas dá um palpite bom, um palpite mais certeiro, né? Um palpite que dê 12 pontos, 13 pontos, né? Esse tipo de palpite aqui não tá dando certo, vovô Loteca. Não, simplesmente não tá dando certo, né? Ele não faz 13 pontos, 12 pontos. Ele não vai, né? Os russos não são bobos, vovô. Eu sou parente dos russos, é meus primos, né? Eu tenho tio lá na Rússia, né? Em Stalingrado, né? Então é assim, eles mandam pra mim os palpites das casas de aposta, né, vovô? Das casas de aposta russa, né? Eles mandam pra mim e eu dou pro povo, né? Meus palpites, né? Mas os meus palpites não é importante, vovô. O importante é que tu entendesse o que eu tô falando. Tu tem que unir esses dois aqui, vovô. Unir os dois palpites na sexta-feira. Dá um palpite na sexta, um palpite melhor, né? Palpite muito bom. Desse jeito, não tá dando certo. O russo fala, né, que não tá dando certo. Eu queria que esse vídeo, né, chegasse até o vovô Loteca brasileiro. Me avisem ele aí, né? Ele me assiste de vez em quando, ele assiste o Ninja, né? Eu sei que ele assiste, né? Mas seria bom que ele ouvisse o Ninja, né? Una teus dois palpites, une os dois, né? Dá um palpite só na sexta-feira, vovô Loteca, um só. Bem caprichado, é melhor do que esse abacaxi que tá aí. Esse abacaxi não tá dando mais certo, vovô. Esse aqui faz 10 pontos, o povo sabe que faz 10 pontos, né? Esse aqui não dá mais certo. Mude, troque, tá bom, vovô? É isso que eu queria falar pra ti.